ele está falando por ele. Então, antes que alguém fale, o Flamengo tem que... Ele não tem que pedir autorização a ninguém do Flamengo. Ele está falando por ele, de um problema que atinge a ele. E o Cristóvão não nasceu ontem, né? Ele tem 50 e poucos anos, ou seja, se ele convive com isso, certamente convive desde que nasceu. Porque o negro no Brasil sofre com racismo todos os dias. Isso não é novidade, né? Para qualquer pessoa minimamente inteligente, atenta ao que acontece no nosso dia a dia. Os exemplos que os colegas citaram aqui, acho que ilustram bem isso. Trajano foi buscar lá nos anos 50 para mostrar como isso é uma coisa que, infelizmente, ainda acontece e já acontece há muito tempo. Eu não sei, assim, semana passada, até durante a nossa conversa, o Trajano perguntou para mim, você acha que tem racismo? Não sei. Eu não sei porque eu não posso saber. Ele acha que sim. E ele que sente na pele. Ele sente isso. Então ele que pode falar. Isso. O depoimento foi dado e faço minhas as palavras dos companheiros porque ele foi de fato muito corajoso e é legal quando alguém enfrenta isso dessa maneira. Espero que o clube dê suporte a ele. Fique do lado dele. Independentemente da evolução política que cresce com o racha, da famosa chapa azul, que o clube apoie. E o apoie porque ele é um bom treinador. E aí eu vou repetir o que eu disse semana passada. Perseguido, sim, nas redes sociais por supostos torcedores do Flamengo, covardes, que os perseguem implacavelmente e que atribuem ao Cristóvão tudo de ruim que acontece com o time e quando acontece uma coisa boa, é sorte, é talento do jogador, é uma outra explicação. Ontem isso aconteceu de novo e continua acontecendo. Estamos vivendo uma era de intolerância, não só no Brasil, no mundo inteiro. Intolerância religiosa, intolerância mas política. Mas aqui nós somos com a intolerância, como é que é? Intolerância num nível insuportável. A flor da pele. E ela atinge o futebol e algumas pessoas, acho que não é a maior parte da torcida do Flamengo, mas alguns torcedores, escolheram o Cristóvão para Judas. Não é porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é loiro, não é isso. Escolheram. Talvez, como o Trajano disse semana passada, por ser um técnico que não é um medalhão, um cara de fala mansa, não é um cara que soca a mesa, né? É um sujeito muito ponderado, educado. E pode parecer mais fácil bater num cara assim do que naquele que vai para a briga. Né? Naquele, fosse um Argel, por exemplo, que vai para a briga mesmo, talvez não ficassem assim tão valentes. Mesmo atrás do computador, onde qualquer um é valentão. Está cheio de valentão na internet. E você pode comparar. Você que torce pelo Flamengo, vamos fazer uma comparação rápida. Nada contra o Luxemburgo, não, nada disso. Vou pegar o antecessor dele. Qual foi o pior momento de Vanderlei Luxemburgo à frente do Flamengo no ano passado? No ano passado, não, nesse período todo. Contra o Atlético Mineiro. 4-1 de virada. O que fez Luxemburgo naquele jogo? Colocou Matheus, filho de Bebeto, que não jogava há muito tempo, e Elton, centroavante, que nunca entrava. E o Flamengo tomou aquela virada histórica do Galo. Depois ele tomou mais um de 4-0 no Brasileiro para ficar mais bonito. Ficou 8-1 placar agregado aqueles dois jogos. O Vanderlei Luxemburgo, gente, não recebeu 1% das críticas que o Cristóvão recebe hoje e desde ontem, porque tirou Alan Patrick. Que eu também não tiraria, acho que ele errou e acho que o Cristóvão tem essa deficiência. Ele não mexe bem no time, como o Muricy não mexia bem no time, como o Luxemburgo, que tem fama de, lá no passado, mexer bem nas equipes no intervalo e tudo mais, errou clamorosamente no maior vexame do clube nos últimos anos. E um dos maiores de sua história. Perder de 4-1 daquela maneira é uma das grandes vitórias do Galo em sua história e uma das maiores vexames da história do Flamengo contra a partida. E o técnico de então não foi criticado nem 1%. Por quê? Aí não é questão de cor de pele, não, na minha visão. É questão de que era o Luxemburgo. Tem um currículo, tem um peso, fala grosso quando precisa e tal, sabe jogar muitas vezes com esse tipo de situação. E o Cristóvão não. Então, porque tirou ontem o Alan Patrick, eu cheguei à seguinte conclusão, gente. O Alan Patrick é o Zico. É o Zico. O Zico voltou. Então tirou o Alan Patrick e tudo deu errado. Se continuasse em campo o Alan Patrick, o Flamengo faria 3 gols. Ele faria um, daria um passe para o Guerreiro, outro para o Sheik. O gol da Ponte Preta não aconteceria, porque como um raio ele apareceria na área para tirar a bola de cabeça, ou em cima da linha, coisa parecida, e o Flamengo venceria a Ponte Preta. O Flamengo jogou melhor que a Ponte, merecia melhor sorte. Apesar de não concordar com a substituição, acho até que na hora que ele tira o Alan Patrick no segundo tempo, o time melhora defensivamente, tanto que a Ponte, fora o gol, não assustou de fato o Flamengo. Criou mais situações no primeiro tempo, diminuiu até o número de finalizações do time de Campinas. E esse jogo foi um castigo em relação ao jogo do Goiás. Quando o Flamengo merecia perder de 2-0, pelo menos no primeiro tempo, foi salvo pelo seu goleiro César. No intervalo, o Cristóvão, naquele momento, mexeu bem, quando corrigiu, ele tirou o Ayrton, botou o Pará. E no segundo tempo, sem merecer, o Flamengo ganhou com um gol do Cirino no passe do Paulo Guerreiro. Ou seja, foi a compensação daquela partida, que é perfeitamente natural. Queiram ou não, os torcedores nervosinhos, sem paciência, num time que recebe o jogador no meio do campeonato, uma zaga que fez seu segundo jogo, e agora com um goleiro diferente da estreia dos dois, César e o Wallace, jogaram com o Paulo Vitor contra o Santos, ontem foi o outro César, o goleiro. Tem jogador que vai estrear ainda, o Ederson não estreou,
Não jogou, ainda vai jogar. Sheik e Guerreiro chegaram outro dia, ou seja, é um time sendo montado no meio do campeonato. E aí não tem Sampaoli. Alguém acha, agora surgiu, vamos trazer o Sampaoli, que o Sampaoli chegar aqui, em 2 jogos, vai montar o time. Acho que o time dele, da universidade... Você não vê a dificuldade que o Osório está tendo? Exato, claro, o São Paulo está começando a melhorar agora. O elenco é muito maior. O elenco 500 vezes melhor que o do Flamengo. Muito mais variedade. Mesmo tendo perdido alguns jogadores, sem dúvida, o elenco é muito mais forte. Existem exceções. A gente falou agora há pouco aqui do Roger. O Paulo falou do trabalho do Roger. O Roger, de fato, faz um trabalho que é um ponto fora da curva. E ainda assim, perdeu 2 jogos recentes no Rio, para Flamengo e para Fluminense. Mas ninguém quis mandar o Roger embora. Porque você tem que entender que isso vai acontecer. O Grêmio, que hoje vive o dia seguinte de uma goleada espetacular e histórica, vai ter seus momentos de dificuldade do campeonato. Perdeu a posição na Copa do Brasil, depois se recuperou. Isso é assim. Então, o torcedor que entenda que, mesmo trocando o técnico, o Flamengo vai conviver com isso. Ninguém passa impunemente por uma reformulação no meio de uma temporada, no meio de um campeonato. O Flamengo tem perspectivas interessantes e acho que o time tem melhorado. Os resultados não são tão bons, é verdade. O time tem melhorado. E a informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo não pensa em mandar o Cristóvão embora. E eu acho que tem que fazer isso mesmo, especialmente diante da campanha sórdida, covarde, daqueles que ficam na internet o tempo todo esculhambando e batendo no técnico de uma maneira que não dá para entender. Outros treinadores já fizeram pior. Eu citei aqui apenas um exemplo de um equívoco histórico do Vanderlei Luxemburgo, eu poderia citar outros. Então amanhã vão pedir o quê? A cabeça do Marcelo? Perdeu 2 jogos seguidos no Palmeiras, né? Perdeu em casa para o Atlético e perdeu fora para o Cruzeiro. Manda embora. Se for eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil e é ruim de mata-mata, manda embora, Marcelo, chama o Oswaldo de volta. Não é assim que funciona, né? Eu acho que o Cristóvão fez bem em ter falado. Manda o Aguirre. E espero, sinceramente, que os torcedores do Flamengo de verdade façam uma reflexão sobre isso. Se não gosta do técnico, que protestem contra, que não queiram, tudo bem. Mas sem xingamentos, como a gente vê nas redes sociais, sem ofensas, sem baixaria, como fazem com outros personagens, né, da vida até política do Brasil. Porque ninguém precisa vestir a carapuça, né? É bom deixar isso aqui bem claro, tentar falar da maneira mais clara possível. Assim, o Cristóvão não está chamando você, torcedor, que reclama dele mexer mal, isso, que reclama isso é importante. dele às vezes, O Paulo Abreu falou isso. Mas é bom você pensar, sempre deixar o mais claro. É muito importante reforçar isso aqui. Porque as pessoas confundem. Não, e adoram, confundem muito. Ele sente isso de alguns setores, né, da torcida, da própria imprensa, e está manifestando isso. E, de fato, ninguém pode dizer aqui a ele como ele deve se sentir. Nem o cara que está atrás do computador, nem a gente aqui. Mas só para deixar isso aqui bem claro, porque não tem ninguém sendo obrigado a vestir carapuça nenhuma.